Olá, meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse vídeo, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso curso, né? Online, até que as coisas se normalizem novamente. Lembrando vocês que nós estamos falando aqui a nossa introdução, né? Para a gente compreender melhor a nossa fé, o credo. Vimos em primeiro lugar que lá no parágrafo 26, nós vemos que o homem é capaz de Deus, né? O homem, pela sua inteligência, ele consegue compreender a existência de Deus. Depois vimos o Deus que vem ao encontro do homem, né? Através das alianças, para o nosso último vídeo, né? Deus que veio através das alianças e através da aliança definitiva que é Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos falar sobre essa resposta. Lá no parágrafo 142 do Catecismo, nós vamos ver sobre a resposta do homem a Deus. E vamos ver então o que é isso, que fala sobre a fé. Então, antes de a gente iniciar, a gente vai colocar esse encontro de hoje, essa aula de hoje, nas mãos de Nossa Senhora, no mês de maio, que é o mês de Maria, com a intercessão também de São Miguel Arcanjo, que sempre intercede por nós. Convido você a fechar os seus olhos e pedir que a Virgem Maria possa vir sobre nós, nos cobrir com o seu santo manto sagrado e protetor, para que ela possa abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração, que ela possa interceder, para que a nossa fé possa ser aumentada, que ela possa pedir a intercessão do Espírito, ela possa interceder para que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre nós nesse momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos falar então sobre a resposta do homem a Deus, no parágrafo 142. Que resposta é essa que nós homens, né, nós seres humanos, homens e mulheres, devemos dar a Deus? Deus que nos deu a graça que pela nossa capacidade, pela nossa inteligência, a gente consegue reconhecer que Ele existe. Esse Deus que vem ao nosso encontro através das alianças e através da aliança definitiva de Jesus Cristo. E Deus quer essa resposta de nós. E essa resposta é a fé. Então a gente vai ver hoje sobre a fé. O que o Catecismo vem nos dizer, vem nos ensinar. O que a igreja vem nos ensinar sobre a fé. Então lá no parágrafo 142 do nosso Catecismo. Para você ainda que não tem seu catecismo, procura adquiri-lo, tá? Que é o nosso objeto de estudo, a Bíblia Sagrada também. Por sua revelação, o Deus invisível, levado por seu grande amor, fala aos homens como amigos e com eles se entretém para os convidar à comunhão consigo e nela os receber. Então olha só o que o Catecismo está dizendo para a gente. Por sua revelação, né? O Deus invisível, levado por seu grande amor, pelo amor que Deus tem por cada um de nós. Ele fala a nós como amigos. Como é que você conversa com o seu amigo? Você conversa com o seu amigo de uma maneira descontraída, de uma maneira aberta, né? De uma pessoa que você confia, uma pessoa que você admira. Então é assim que Deus trata a gente. Deus não conversa com o ser humano como fosse uma pessoa egoísta que tratando a outra como quer algo em troca. Deus trata a gente, conversa conosco como amigo. E se você é amigo de alguém, você sabe como é que é essa relação, né? De amizade. Então fala aos homens como amigos e se entretém com eles. Naquela conversa que Deus tem conosco, né? Fala com nós através da sua igreja, através da sua palavra, fala como amigos e se entretém, quer que nós nos entretemos com Ele. Para que tudo isso? Para que possa nos convidar à comunhão consigo e nela os receber. Então Deus nos convida à comunhão com Ele. Então Deus nos criou para a gente ser feliz. Deus nos criou para que nós possamos participar da sua vida bem-aventurada, da sua vida feliz.
A resposta adequada a este convite é a fé. Então, quando Deus me convida a ser seu amigo, a minha resposta para com Deus tem que ser a fé. O que é a fé? Lá no livro, na carta aos Hebreus, a Bíblia da Ave Maria, página 1535. Está dizendo lá, a carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Então, o que é a fé? A fé é o fundamento de uma esperança que não se vê. Humanamente falando, parece até uma loucura isso, né? Como é que eu vou esperar algo que eu não estou vendo? Como é que eu vou esperar algo se eu não tenho certeza? Humanamente falando, né? Mas em Deus, a fé é esse fundamento. O que é um fundamento? Eu estou aqui dentro dessa casa, para que essa casa possa estar de pé, ela teve que ter sido construído um fundamento, aquilo que segura, aquilo que dá sustento. Tem um fundamento. O que é fundamento? Aquilo que sustenta, aquilo que dá força para que algo fique em pé. No caso que eu estou dando aqui no exemplo, essa casa. É o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Então é a certeza, então não é o que eu acho. Então a fé é a esperança, é o fundamento da esperança de realidades que eu ainda não consigo ver, mas que eu creio. Como, por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo. Essa pandemia vai passar. Como todas as outras crises que já apareceu na história da igreja, na história da humanidade, passou. Essa também vai passar. Muitos de nós cristãos, católicos, vivemos a nossa fé somente para essa vida. Nós vivemos a nossa felicidade para essa vida. Nós vivemos os nossos prazeres para essa vida. Nós precisamos, meus irmãos, ainda acreditar que existe um céu a nos esperar. Santa Teresa d'Ávila, quando ela tinha suas visões com Jesus, ela via estar na presença de Jesus, a resposta que ela dava era que ela queria morrer. Ela queria morrer porque naquilo que ela estava sentindo ali não existia no mundo felicidade, nem muito menos tristeza maior do que aquilo. Então ela queria morrer, porque ela queria estar junto de Deus. Então a nossa fé, ela precisa ser alicerçada em Deus, precisa ser alicerçada naquilo que a igreja ensina. Agora tem uma coisa muito importante. Para que eu creia, primeiramente, antes de eu crer daquilo que eu estou ouvindo, eu preciso crer naquele que está falando. Quem é a pessoa que me fala para que eu creia, por exemplo, na vida eterna? Quem é a pessoa que fala que eu devo crer que Jesus está naquele fragmento pequeno da hóstia consagrada, que é o corpo, sangue e alma e divindade dele? É o próprio Cristo. E se eu creio que Jesus é Deus, e em Deus não há variação, em Deus não há como Deus mentir, não tem como Deus hoje ser mais alegre, amanhã mais triste, hoje mais verdadeiro e depois mais mentiroso. Deus sempre é. Deus não existe, Deus é. Existe eu e você. Nós, em determinado momento da história, nós passamos a existir. Deus não, Deus é. Ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Então, nós precisamos crer, por exemplo, na fé da ressurreição, da vida eterna. Se eu viver minha vida dignamente, eu ainda os meus olhos físicos não conseguem compreender a realidade do céu, mas eu creio, porque o Cristo me diz a crer, porque a igreja do Cristo me diz a crer. Lembra daquela passagem que eu sempre tenho falado para vocês, que vocês gravem, Lucas 10,16, Jesus dizendo para os apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus dando autoridade para a igreja. Então quem não ouve a igreja, não ouve Jesus. Quem persegue a igreja, persegue Jesus. Nós precisamos ser cristãos católicos que possamos amar a camisa que vestimos e ser católicos verdadeiros. Então a fé, ela nos leva a dar um passo aonde nós não enxergamos os os olhos físicos. E eu acreditar. O que é a fé? Existe uma passagem bíblica no livro de Daniel, acho que acredito que todos vocês já ouviram falar, quando Daniel foi preso pelo rei, porque ele não queria prestar culto ao Deus da Síria, né, ao rei da Síria. E ele foi falado para ele: se você não fizer isso, não vou jogar você naquela fornalha ardente ali.
E a resposta de Daniel é uma resposta maravilhosa. Falou para o rei: ó grande rei, o Deus que eu sirvo tem a capacidade de me livrar daquela fornalha ardente. Mas se ele não quiser me livrar daquela fornalha ardente, eu continuarei a servi-lo, a amá-lo e a adorá-lo. Gente, isso aqui é o ápice da fé. Muitas pessoas, quando dizem, eu tenho muita fé, por exemplo, que eu vou ser curado. Tá, tudo bem, Deus pede que nós possamos ter fé. Mas se você não for curado? Se não for da vontade de Deus? Nós temos uma fé, muitas vezes, uma fé muito fajuta, uma fé muito falsa. Nós queremos que Deus se dobre aos nossos desejos, aos nossos prazeres, à nossa vontade. E tem que ser o contrário. Eu que tenho que me dobrar diante de Deus. Eu tenho que pedir a graça a Deus sobre o mal, sobre qualquer situação da minha vida. Mas eu tenho que estar aberto. Se não for da vontade de Deus, amém. Se não for da vontade de Deus, eu preciso me recolher e dar glória a Deus. Isso é o ápice da fé. Isso é o ápice da fé. Quando eu creio que Deus possa fazer algo na minha vida e Deus, na sua infinita sabedoria, não o fez, e eu tendo fé madura, sei que Deus tem o melhor para mim e Deus não me realizou aquilo que eu pedia porque aquilo era melhor para mim, aquilo era bom para mim. Então eu creio. Isso é a fé. É você acreditar quando as coisas não vão bem, é você acreditar quando aparentemente Deus tapa os ouvidos, mas Deus ouve. Deus ouve. Deus ouve a sua voz, Deus ouve o seu clamor, Deus ouve o meu clamor, o nosso clamor. E lá nessa carta aos Hebreus ainda, no capítulo 11, está falando lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, essa é a resposta. Então, Deus, quando vem nos convidar a ter uma comunhão íntima com Ele, a nossa resposta é a fé. Eu devo acreditar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como que eu agrado a Deus? Eu agrado a Deus tendo fé, acreditando naquilo que Ele me pede para acreditar. Acreditando naquilo que a Igreja de Deus, a Santa Igreja Católica pede que eu acredite. Estou agradando o coração de Deus. E isso é uma pergunta, isso é uma passagem bíblica maravilhosa. E às vezes eu fico até pensando comigo mesmo. Quantas vezes será que na minha vida eu agradei a Deus? Quantas vezes você já agradou a Deus? Nós nessa vida agradamos tantas pessoas que não merecem nosso agradecimento. Quantas vezes eu já agradeci a Deus? Coisas simples, pelo meu alimento, pela minha saúde, pelo meu emprego, pelos meus amigos, pela fé que eu professo, por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, tudo porque foi Deus que me deu. Então a fé é esse dom, como nós vamos ver daqui a pouco, né? A fé é um dom dado por Deus. Então, se você não tem fé, peça a Deus essa fé. Senhor, eu quero crer, eu quero acreditar mais, eu quero profundamente crer. Eu quero ver que o Senhor realize na minha vida aquilo que o Senhor realiza na vida dos santos, na vida das pessoas que se doam a sua vida para Ti. Eu quero ter essa fé robusta, essa fé inviolável. Lembro de um programa Conexão Repórter, o Roberto Cabrinho entrevistando uma mulher que ela estava em câncer terminal. E aquela mulher sorria, que era uma maravilha, gente. O sorriso daquela mulher foi tão contagiante que o repórter, depois que acabou as reportagens, nos seus dias de folga, ele ia no hospital para visitar ela. Porque o sorriso daquela mulher contagiava ele. Porque é uma pessoa que tinha fé. Estava passando por aquele momento difícil, mas tinha fé. Porque soube em quem esperar. Soube em quem colocar a sua esperança. Em Deus. Então, Deus, nesses tempos de pandemia, vem provar a nossa fé. A minha fé está sendo provada. A sua fé está sendo provada. Quantas pessoas estão sendo provadas a sua fé? Então, Deus, nessa tarde de hoje, fala para mim e para você: não desista, continue crendo. Assim, meus irmãos, que no tempo do frio as árvores elas vão cair nas suas folhas e a sua seiva, né, que vai se penetrando para dentro da raiz para manter ali. Às vezes nós não estamos floridos, às vezes nós não estamos cheios de flores, não estamos belos por fora,
mas dentro de nós precisa ter uma fé enraizada, uma fé firme, uma fé que, apesar da dificuldade, nos mova cada vez mais, para que quando vier a primavera, essa árvore possa florescer, possa dar suas folhagens e possa ser ninho para muitos passarinhos, para que os pássaros, como Jesus disse, para que os pássaros venham e fazem ninhos, né? Para que as pessoas venham até nós, possam buscar um conselho, buscar uma oração, buscar um conforto numa palavra. Outro parágrafo, parágrafo 176. O parágrafo 176 está dizendo, né, a fé é uma adesão pessoal, né, uma união, é uma resposta, como nós já vimos, do homem inteiro a Deus, que se revela. Esta inclui uma adesão da inteligência e da vontade, a revelação que Deus faz de si mesmo por suas ações e palavras. Então a fé obriga que a minha inteligência, juntamente com a minha vontade, acolha aquilo que Deus nos diz. Por exemplo, a revelação da Santíssima Trindade. A nossa inteligência não consegue compreender isso. Como Deus pode ser três pessoas em um único Deus. Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo e é um único Deus. Então a nossa inteligência se submete. Como que Maria pode ser virgem antes, durante e depois do parto, como a igreja professa? A nossa inteligência humana não consegue compreender, mas é a igreja que diz. Então eu submeto a minha inteligência. Submetendo a minha inteligência, eu, juntamente com a minha vontade, eu creio. Porque quem está dizendo é quem tem credibilidade. Quantas pessoas você conhece que tem credibilidade com você? Que quando fala algo você acredita, porque aquela pessoa é uma pessoa digna, uma pessoa que tem crédito, né? Eu e você precisamos ser essas pessoas que têm crédito na sociedade. Que quando nós falamos, as pessoas possam acreditar naquilo que nós falamos. Não possamos ser pessoas dúbias, pessoas com duas línguas, pessoas com duas opiniões. Não possamos ser assim. Temos sempre ser pautados pela verdade. Nós já vimos isso, né? A verdade vai nos libertar. É a verdade que vai dizer qual o caminho que eu devo trilhar na minha vida, né? Parágrafo 176. Por conseguinte, crer tem uma dupla referência: a pessoa e a verdade. A verdade, por confiança na pessoa que atesta. Foi o que eu falei. Então, quando eu busco, quando eu creio em alguém, primeiro eu vou acreditar na pessoa. Quem está falando isso? Se é uma pessoa com crédito, eu creio, tá? Então, muitos de nós não precisamos ficar debatendo sobre as coisas que a igreja ensina para poder acreditar. Por exemplo, eu quero como que eu vou descobrir? Eu quero entender como é o mistério da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em um único Deus. Para mim poder crer, eu tenho que compreender. Não. Muitas vezes a fé, como foi falado aqui, a sua inteligência tem que ser submetida. Você não vai compreender. Você não vai compreender. Nesse caso do mistério da Santíssima Trindade, existe uma história de Santo Agostinho, que Santo Agostinho caminhando pela praia e ele pensando ali, né, sobre o mistério da Santíssima Trindade, como pode ser três pessoas em um único Deus, como? E de repente ele viu um menino indo correndo na beira do mar, pegando a água, né, e colocando num buraquinho na areia, onde ele tinha feito um buraquinho. Toda hora ele ia lá e botava a água naquele buraquinho. Aí Santo Agostinho disse para ele: menino, você está vendo que você não vai conseguir colocar a água do mar aqui nesse buraquinho? Aí de repente os olhos de Santo Agostinho se abriram e ele percebeu que era um anjo. E o anjo disse para ele: é mais fácil eu colocar a água de todo o oceano aqui nesse buraquinho do que você compreender o mistério da Santíssima Trindade. Aí Santo Agostinho parou. Opa! Deus não é para ser compreendido, Deus é para ser adorado. Bonito, né? Deus não é para ser compreendido, Deus é para ser adorado. Tem muitas coisas que a igreja ensina para nós que entram na nossa compreensão, mas tem muitas coisas que não entram. Como por exemplo, lembra que eu falei que o homem é capaz de Deus, né? Pela minha inteligência, pela razão, eu consigo compreender que Deus existe, olhando para fora de mim,
olhando para dentro de mim e olhando através da revelação que Deus deu através de Jesus Cristo. Mas a minha inteligência não consegue compreender como Cristo, Deus do universo, que criou todas as coisas visíveis e invisíveis, está pequeno naquele pedacinho de pão na missa. Então eu preciso ter fé. Aí é a fé que me diz. Porque Jesus disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. Entendeu? Então, para crer que Deus existe, eu não preciso ter fé. Agora, para acreditar em muitas das coisas que Deus diz, que a igreja diz, eu preciso ter fé, eu preciso acreditar. E eu não preciso acreditar somente porque eu compreendi. Não, eu preciso acreditar porque aquele que me diz é verdadeiro, é Deus. Então, se Deus diz, então eu acolho, mesmo sem eu não compreender. Então, eu submeto a minha inteligência e submeto a minha vontade. Parágrafo 179. A fé é um dom sobrenatural de Deus. A fé, né, gente, é uma graça que Deus concede a cada um de nós. Então, por isso que nós sempre devemos pedir a fé. Para crer, o homem tem necessidade dos auxílios interiores do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo aumenta a minha fé. Como os discípulos falaram para Jesus, né? Senhor, aumenta-nos a nossa fé, porque nós somos fracos na fé. Essa também deve ser também faz fazer parte das nossas ações. Senhor, aumenta a minha fé nesse momento difícil que eu estou passando, nesse momento difícil que eu enfrento, que o país enfrenta. Aumenta a nossa fé. Parágrafo 180. Crer é um ato humano, consciente e livre, que corresponde à dignidade da pessoa humana. Então, crer também é um ato humano. Como, por exemplo, eu tenho fé. Existe a fé sobrenatural e a fé humana. Por exemplo, eu estou pegando meu carro e vou dirigir. Eu tenho fé que o meu carro não vai dar problema. Eu tenho fé que eu estou em cima dessa casa aqui, essa casa não vai desabar em cima de mim. Eu tenho fé que nos alimentos que eu como, por exemplo, no restaurante, aquela pessoa fez com amor, aquela pessoa fez com todo cuidado. Pode ser que aquela pessoa colocou um veneno, colocou alguma coisa para nos prejudicar. E a gente acredita. Então, isso é uma fé humana. Então, a fé também é consciente e livre. Eu sou livre para acreditar. Você é livre para acreditar. Então, assim como nós temos uma fé, infelizmente, muitas e muitas vezes uma fé humana muito maior do que uma fé sobrenatural, ou seja, eu acredito muitas vezes nas coisas do mundo, naquilo que me rodeia, do que naquilo que Deus diz. Isso está errado. Eu devo acreditar muito mais naquilo que Deus me diz. Quando você vai no médico, o médico diz que você tem uma doença e você acredita. Por quê? Por causa da autoridade do médico. Você não sabe se ele estudou, você não sabe se ele passou, se ele foi reprovado, se ele foi aprovado, se ele tem o documento dele ali que comprova que ele é um médico. E a gente acredita. Então nossos olhos precisam se abrir, eu preciso crer, porque Deus fala. E uma das grandes formas, meus irmãos, da gente acreditar mais e mais em Deus é você estudar a vida dos santos. Ver o que Deus fez na vida dos santos. As maravilhas que Deus fez na vida dos santos. Aí você se encanta, opa, se Deus fez essas maravilhas na vida desses santos, por que não pode fazer na minha vida? Então os santos são luzes que nos direcionam a Deus. Parágrafo 181. Crer é um ato eclesial. Essa palavra eclesial que vem de eclésia, quer dizer igreja. Tá? A fé da igreja procede, né? Gera, sustenta e alimenta a nossa fé. A igreja é a mãe de todos os crentes. Esses crentes aqui somos todos nós católicos, todos aqueles que creem. Aí, uma palavra de São Cipriano. São Cipriano morreu no ano 258. Olha o que São Cipriano dizia. Ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a igreja por mãe. Então, eu só posso ter, segundo o santo, Deus como meu pai se eu tiver a igreja como minha mãe. E o que é uma mãe? Uma mãe é aquela que cuida, aquela que gera, aquela que alimenta, aquela que protege. E é isso que a Santa Igreja Católica faz com todos nós católicos, todos nós cristãos que amamos ela. Por isso, meus irmãos, o curso de catequese de Cristo não é somente para você conhecer a sua fé, mas para você amar a igreja. Amar a igreja que já foi perseguida por tantos e tantas pessoas e ainda é perseguida até hoje. Amar a igreja, amar a história da igreja.
A igreja tem mais de 115 mil instituições de caridade no mundo. Você não vê os telejornais falando isso. Você não vê. Hoje, se nós temos uma Bíblia formada, bonitinha, nós devemos isso à igreja. Os monges copistas. Se nós temos hoje os países europeus, onde eram todos os povos bárbaros, a igreja catequizou esses povos, se tornaram hoje povos organizados, né, civilizados. Devemos ser a igreja. Isso e muitas outras coisas deve fazer a gente amar a igreja. Nós precisamos amar a igreja. Nós precisamos ter a igreja como mãe, para que também possamos ter Deus por Pai. Então a fé da igreja, ela alimenta, ela gera em nós, ela sustenta a minha fé. Porque eu e você podemos ter dúvida de fé. Agora a igreja nunca tem dúvida de fé. O que ela ensina hoje, ela já ensina há 2000 anos. E ela nunca vai mudar a sua fé. Ela nunca vai mudar a sua posição. Por quê? Porque ela tem a grande missão de salvar almas. Salvar a sua alma, salvar a minha alma. Parágrafo 158. Agora só, parágrafo maravilhoso. A fé procura compreender. Bom, primeiro falei para vocês que a fé, eu preciso primeiro acreditar em quem está falando sobre isso. Jesus. Jesus é o homem é o Deus do crédito, da credibilidade. Então, se Jesus falou, eu creio. Se a igreja falou, eu creio. Então, a fé procura compreender. O que é esse compreender? É estudar. Eu preciso estudar, você precisa estudar. Quanto mais você estuda as coisas de Deus, mais a sua fé aumenta. Porque aí você compreende, além de crer naquele que fala, você consegue compreender de que maneira ele fala. Então, todas as pessoas que eu conheço que estudam são profundamente católicos. Amam a sua fé. Eu e você precisamos amar a nossa fé. E só a gente só ama a nossa fé estudando, não tem jeito. Talvez você não tenha a prática de estudar, de ler livro, mas pelo menos pega uma página. Por exemplo, aqui, ó, o que eu quero que vocês façam durante essa semana, ó, aqui no parágrafo 142 até o parágrafo 184, que vocês leiam durante essa semana. Uma página por dia. Só uma página aqui por dia, lê. Aí no outro dia você lê outra página, devagarzinho. Entendeu? Até a graça de Deus te dê. Até a graça de Deus te dá a graça. A graça de Deus te dá a graça para que você possa ter gosto de ler as coisas de Deus. Entendeu? Então, parágrafo 158. A fé procura compreender. É característico da fé o crente desejar conhecer melhor aquele que com A maiúsculo, né? Em quem pôs sua fé, e compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais penetrante despertará, por sua vez, uma fé maior, cada vez mais ardente de amor. Então, quanto mais eu estudo, a minha fé cresce. E eu fico louco de compreender como Deus me ama, os caminhos da salvação. Entendeu? Percebe, gente? Então, a nossa fé não pode ser uma fé vazia, ela tem que ser uma fé sempre constante. E quem estuda, estuda a vida inteira. Os santos doutores da igreja estudaram a vida inteira. Os santos de hoje estudam a vida inteira. Eu e você precisamos fazer uma biblioteca católica na nossa casa. Ter bons livros na nossa casa. Livros de santos. Às vezes nós perdemos nosso tempo em WhatsApp, em Facebook. E eu, tá? Falando de mim também. Devemos dar mais tempo a leitura. Que seja uma página por dia. Você está lendo uma página por dia. Cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua possibilidade, nas suas forças. Que aí devagar, em graça, vai aumentando. E na última linha desse parágrafo de 158, na última linha, está dizendo assim. Assim, segundo o adágio quer dizer, a palavra adágio quer dizer um ditado, de Santo Agostinho. O que Santo Agostinho dizia sobre isso, essa fé que procura compreender? Santo Agostinho está dizendo: eu creio para compreender e compreendo. Eu creio para compreender
e compreendendo para melhor crer. Então, eu creio para compreender. Então, eu creio primeiro. Então, agora eu quero compreender. Como que eu vou compreender? Estudar. E estudando, eu melhoro aquilo que eu creio. Entendeu? Eu creio, então eu vou estudar. Eu vou conhecer. Conhecendo, a minha fé aumenta. É como aquela árvore, meu irmão, minha irmã, que está ali, já pronta para o seu tronco, e você joga a água ali para poder crescer. O estudo faz isso, né, gente? Faz a gente crescer. O estudo faz a gente se comunicar melhor, faz a gente enfrentar os problemas da vida com mais lucidez, com mais conhecimento, com mais sabedoria. Hoje nós vivemos numa sociedade, brasileira, onde não tem a cultura do estudo, a cultura da sabedoria. Vemos muitas pessoas falar que são sábios, mas não sabem absolutamente nada. Tá? Então eu e você, cristãos católicos, precisamos estudar para a gente compreender melhor a nossa fé, para que a nossa fé cresça. Outro parágrafo, parágrafo 166. A fé é um ato pessoal, Ninguém pode ter fé por mim. Então,